Lição número 497. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estamos no novo ano islâmico, primeiro mês do calendário islâmico, mais um mês do mês sagrado. Portanto, nisto tudo, na junção de tudo isso que nós aqui mencionamos, não nos cabe senão falarmos da importância, o valor, o mérito do mês de Muharram, como o primeiro mês do calendário islâmico, assim como as virtudes que este mês possui. Incidente que teve lugar neste mês, ou por outra podemos dizer incidentes. O segundo que nós poderemos mencionar não está ligado diretamente à história que nós vamos aqui mencionar no Ashura e no mês de Muharram, mas a questão de Karbala também teve lugar neste mês e vamos esclarecer acerca desta questão, o mito que as pessoas optam, aderem e apoiam relacionado ao incidente de Karbala e assemelhado isto ao mês de Muharram. Portanto, o nosso tema é o mês de Muharram, primeiro mês do calendário islâmico, assim como as virtudes que se encontram nesses meses. Abu Huraira radiallahu anhu narra um hadith que é um dos ahadiths que fala de virtudes do mês de Muharram, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o melhor jejum depois de Ramadã é o jejum do mês de Allah, que é o mês de Muharram. Quer dizer aqui que é um mês extremamente importante, é um mês sagrado, conforme os ahadiths falam, não é, dos meses sagrados. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu este mês como um mês sagrado, um mês abençoado, que as boas ações também são muito queridas por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna iddata shuhur inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. O número de meses perante Allah subhanahu wa ta'ala são 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Desde o dia em que Allah subhanahu wa ta'ala criou os céus e a terra, dentre esses 4 são sagrados. Quais são esses 4 meses sagrados? Conforme o hadith do Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: As-sana 12 shahran, minha arba'atun hurum. O ano tem 12 meses, e dentre esses 12 meses, 4 meses são meses sagrados. Thalathatu mutawaliyat, 3 meses são consecutivos, estão juntos: Dhul Qa'da, Dhul Hijjah e Muharram. Terminamos ontem o mês de Dhul Hijjah. Estamos no mês de Muharram, sendo o primeiro mês do calendário islâmico. Estamos no novo ano. Portanto, que este ano seja melhor do que o ano passado e que possamos dar mais valor a esta chance, oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos dá a cada dia para nos tornarmos melhor e nos tornarmos mais próximos a Allah subhanahu wa ta'ala e mais queridos de Allah subhanahu wa ta'ala. E o quarto mês sagrado é o mês de Rajab, o mês que está entre Jumad al-Ukhra e o mês de Sha'ban. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz relacionado a este mês: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Não oprimam a vós próprios nestes meses. Em particular nesses meses, não quer dizer que noutros meses pode-se oprimir. Allah subhanahu wa ta'ala escolheu da sua criatura, não é, e separou
deu algum mérito a umas em detrimento de outras criaturas. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu dentre os anjos, todos os anjos, Allah escolheu um anjo para ser o mensageiro de Allah, para trazer a revelação, como é o caso de Jibril alayhi salam. E dentre as pessoas, Allah também escolheu mensageiros. E dentre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah preferiu umas para servirem, né, de sua recordação. Allah subhanahu wa ta'ala, assim como escolheu da terra algumas porções de terra para ser masjid, e dentre os meses Allah subhanahu wa ta'ala escolheu o mês de Ramadã, o mês de Zulqa'da, Zulhijjah, Muharram, assim como Rajab, como meses sagrados. E Allah dentre os dias escolheu o dia de Jumu'ah como o melhor dia, e dentre as noites Allah escolheu com a noite de Al-Qadr como melhor noite. Dentre os valores dos dias, temos os primeiros 10 dias do Zulhijjah como melhores dias. Portanto, as noites são as noites da última dezena do mês de Ramadã. Portanto, temos aqui a virtude do mês de Muharram, conforme o hadith da Abu Huraira, e o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuava bastante neste mês, no mês de Muharram. É verdade que o hadith fala que o profeta nunca jejuou um mês completo para além do mês de Ramadã. Somente o mês de Ramadã o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuou o mês completo, mas noutros meses, que por mais que o profeta sallallahu alaihi wasallam jejuasse, não jejuava tanto como jejuava no mês de Muharram, no mês de Sha'ban, assim como no mês de Muharram. No mês de Ramadã era o único que ele jejuava o mês inteiro. Neste mês temos um incidente que teve lugar, que é um dia extremamente importante, que é o dia de Ashura, o 10º dia de Zulhijjah, que nós iremos explicar detalhadamente este aspecto, mais adiante, inshallah ta'ala. Portanto, neste dia da Ashura temos práticas por serem observadas, e também vamos falar dos ahadiths onde que o profeta sallallahu alaihi wasallam fala da virtude do jejum desses dias, do dia de Ashura, e vamos também falar daquilo que é a história, né, do Ashura, de onde que surge, como era feito e como hoje nós fazemos, e o historial por detrás, né, desta prática toda, inshallah ta'ala, será abordado a partir da próxima lição. Mas na lição de hoje, o foco, ou a importância, ou o aspecto introdutório desses dias que nós iremos falar da virtude de Muharram e de Ashura, é importante nós sabermos que este mês tem uma história. No Islã tem uma história, e uma história extremamente importante que todos nós temos que saber. Nós temos tido preguiças para muitas coisas, mas não podemos ter preguiça para aprender